Será que o Flamengo vai superar este gigante? E o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Vendo tudo que acontece com o Flamengo, torcemos e agora é final, é Mengão e PSG. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Que dessa forma, o Flamengo pode mudar sim a história. Porque no jogo único tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito. O PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu trago para você mais um corte do Jogo Aberto, trazendo as principais e últimas informações a respeito do Flamengo no Catar, antes da grande final contra o PSG. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente aqui na plataforma, tá? E se gostar do vídeo também se inscreva em nosso canal. Agora é a vez de vocês comentarem um pouco sobre esse jogo. Várias projeções. PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea. E agora tem que dar uma resposta. Já poupou o time no final de semana, lá na França. E aí, Ronaldão, como é que você projeta esse duelo? Um jogo único, menina Renata. Um jogo único tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito também de alguns jogadores. Hoje eu sei que não é a mesma coisa que era no passado, né? E falando em passado, 35 anos da conquista do Corinthians no brasileiro, primeiro brasileiro. Então não é como era aquela época, né? Pô, parabéns, Aquela época tinha sim em campo o melhor time, mas do outro lado tinha os caras cascudos. Então, para esse tipo de competição, para esse jogo único, o cara tem que ser cascudo, tem que olhar para o seu companheiro e falar: ó, irmão, eu acredito em você, nós vamos aqui, vamos junto até o final, vamos diminuir o espaço. Eu acho que dessa forma o Flamengo pode mudar sim a história, porque se não jogar compactadinho, se não brigar com a mesma bola, com a mesma disposição, com a mesma entrega, aí fica difícil pro Flamengo, porque o outro lado é muita qualidade também, né? Edu, tem dois pontos diferentes. Um, o Flamengo já está ambientado com o país, já passou pelo fuso horário, por 2 partidas e chega a uma decisão. O PSG só tinha um jogo, um foco, vai passar pela premiação da FIFA também. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Eu acredito que tem vantagem sim, Renato, porque o Flamengo está adaptado, o Flamengo já jogou 2 jogos, já tirou aquele friozinho da barriga, já sabe como funciona, já conhece ali o estádio. Então eu vejo assim, tem uma vantagem sim, mas por um outro lado tem um Paris Saint-Germain que é acostumado a jogar no mundo todo. Então ele joga na Europa toda ali, então o estádio de repente não vai ter tanta diferença assim para eles. Agora vai ser um jogo muito curioso para assistir, Renato, porque a gente vê um Flamengo muito bem armado, jogadores de muita qualidade. A gente viu aí o Danilo falando que não precisa mudar tanta coisa assim de treinamento, porque eles já sabem realmente o que tem que fazer. Agora realmente tem que concentrar no jogo, é o jogo mais importante. Por mais que alguns jogadores sejam muito experientes, já jogou vários jogos importantes, mas eu acredito que esse jogo será mais importante da vida deles, porque é um título onde que de repente pode ser, né, para o Flamengo muito importante e para esses jogadores também. Agora o PSG chega, na minha opinião, favorito para esse jogo. Agora, Cicinho, tem um detalhe também. A inspiração para o Flamengo pode ser carioca, do Botafogo, que ganhou no Super Mundial do PSG. Claro que a equipe de Paris naquela época poupou jogadores, não foi com força máxima, mas o Botafogo tem essa vitória no currículo e o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo, mas assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade que aquele time do Botafogo. O Botafogo acabou jogando por uma bola, teve a felicidade, o Paris Saint-Germain perdeu muitos gols, só que defensivamente o Botafogo foi muito bem. E vai ser muito interessante esse jogo, porque assim, nós estamos falando aqui, então é a escola Luiz Henrique, né, aquela escola do Guardiola, contra a escola do Simeone. Imagine quantas vezes o Felipe Luiz, jogando pelo Atlético de Madrid, não enfrentou equipes, né, na condição assim de poder ofensivo, como é do Paris Saint-Germain, enfrentando o Real Madrid, enfrentando Barcelona e bem postado ali defensivamente. Então, o Felipe Luiz, ele conhece muito bem essa escola na qual o Flamengo vai enfrentar. E tem, sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Já que ele contou tudo na matéria, alguma coisa, alguma carta na manga ele guarda sempre, não é? Felipe Killing
bem informado, já fez essa conexão Europa, Catar, vendo tudo que acontece com o Flamengo. Torcemos e agora é final, é Mengão e PSG e é Felipe Killing na área. Killing, pra você, aquele abraço, chega mais, estamos na expectativa. Será que o Flamengo vai superar este gigante? Tudo bom, Renata? Grande abraço, Ronaldo, Cicinho, Dracena. Olha, é um Flamengo que chega confiante, chega embalado. O próprio Felipe Luiz disse que vai ser um Flamengo com estilo de Flamengo, propondo o jogo. A gente já viu em outras finais de mundiais em que o representante sul-americano jogou fechado por uma bola, mas não é isso que o Flamengo pretende fazer. Hoje mais cedo a gente acompanhou a coletiva do Felipe Luiz, depois conversamos com os jogadores, daqui a pouco a gente vai trazer a palavrinha deles. E neste momento o Luiz Henrique está concedendo uma entrevista coletiva aqui no estádio, palco do jogão de amanhã. E depois o Paris Saint-Germain vai fazer aquele treino aberto à imprensa. A gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre os jogadores que vão estar à disposição do Luiz Henrique. Porque o Felipe Luiz tem todo mundo à disposição. O Pedro, por exemplo, que já entrou na partida contra o Pirâmides, vai estar à disposição. Mas no Paris Saint-Germain, como a gente contou na matéria, existem algumas dúvidas. Se na partida contra o Cruz Azul o público foi de pouco mais de 7 mil torcedores e no jogo contra o Pirâmides pouco mais de 8 mil torcedores, a expectativa amanhã é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos. O Paris Saint-Germain nunca ganhou um Mundial de Clubes, então é um título inédito. É também um jogo que, teoricamente, é na casa do PSG por conta do investimento do Catar. Então é um time que não está aqui para brincadeira. Claro que o peso acaba sendo maior para o clube sul-americano, no caso, o Flamengo, mas é um troféu que o PSG vai em busca com tudo. Inclusive, houve uma ação de marketing com o Marquinhos, com o Bruno Henrique, os capitães, mostrando esse troféu. Então, o Flamengo já realizou o último treino antes da partida. O Flamengo não treina mais agora para cansar. Tem, claro, aquela conversa, a preparação para o jogo. E o Paris Saint-Germain, logo mais, vai fazer aquele famoso reconhecimento do gramado. Você viu aí a bancada do Jogo Aberto trazendo as principais informações a respeito do Flamengo aí para esta grande final contra o PSG. E na sua opinião, Flamengo se consagrará campeão e entrará para a história? Deixa um comentário, também deixa o seu like e se inscreve no nosso canal.